continuação da nossa aula do turco-luxo, né, no fio amigurumi. Aqui eu já tenho a nossa base, que foi confeccionada com o fio 4, já tem aula dele aqui. Vou mostrar a lista de materiais, né? Eu vou usar o amigurumi na cor musgo, esse verde maravilhoso. Vou usar também o verde militar e o nosso encanto na cor ouro velho. E vou continuar com a nossa agulha de 2,75. As informações sobre peso e tamanho eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Vou tentar pesar quanto de fio vai em toda a carreira, tá? E o fio encanto eu vou fazer o cálculo geral de todo americano, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula? Peguei aqui a nossa primeira cor, eu vou iniciar com o musgo. Vou dar 2 laçadas na agulha, dessa forma. Vou aqui em qualquer ganchinho desse aqui, ó, Vzinho, e introduzir a minha agulha. Eu tento pegar as 2 argolinhas, ó, pra ficar um ponto mais firme. Pego um do encanto e um da cor cru. E faço aqui um ponto alto. Faço aqui 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio. E aqui, ó, na próxima argolinha, pegando um encanto e um cru, eu vou puxar e fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas de separação e vou pular pro próximo motivo, ó, pegando as 2 argolinhas. E vou fazer aqui um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. Fazendo assim os Vzinhos, ó. De separação, eu vou fazer 1, 2, 3 e vou pro próximo. Faço a mesma coisa. Um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. De separação, 3 correntinhas, 2, 3. E pulo pro próximo. Vou fazer assim a minha carreira toda e volto com vocês. Finalizei aqui, ó, meu último Vzinho, fiz 3 correntinhas e vou fechar aqui, ó, na primeira correntinha que fizemos, ó, com um baixíssimo. Já joga esse fio pra cá, ó, pra gente já ir arrematando ele, tá bom? Aqui, ó, eu já vou entrar dentro do nosso Vzinho e fazer um ponto baixo e uma correntinha, equivale a um ponto alto. E dentro desse V eu vou fazer 8 pontos altos e com o primeiro ponto vai totalizar 9. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz meus 9 pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou pular 1, 2, 3, na quarta, no quarto ponto aqui, ó, nessa correntinha de trás, eu vou introduzir e fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio direto, sem correntinha nenhuma, e aqui, de novo, eu vou fazer 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei meus 9 pontos altos. E aqui na terceira correntinha de novo, ó. 1, 2, 3, na quarta, faz um ponto baixíssimo. E sigo fazendo meus 9 pontos altos
em cada V e sem correntinha nenhuma, prendo com um baixíssimo no quarto ponto, pegando a correntinha de trás. Vou seguir o meu e volto para fechar com vocês. Eu esqueci de falar com vocês que quando vocês foram prender, vocês peguem também essas correntinhas aqui, ó. Tá bom? Junto com a correntinha, ó. Vocês fazem um ponto baixíssimo, pegando tudo junto, ó. A correntinha com as correntinhas de separação de baixo. Ó. Fiz aqui meus 9 pontos altos. Eu já prendi no quarto ponto, aqui, ó, na argolinha de trás. E agora eu vou fechar com vocês. Como que eu fecho? Eu vou aqui, tem um ponto baixo e uma correntinha, lembra? Eu vou na correntinha, introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu alongo esse fio, vou no próximo ponto por trás, pegando as duas correntinhas e puxo a argolinha lá pra trás. E aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo, vou dar um nozinho. E aqui eu posso cortar o meu fio já. Deixa aí um tanto para o arremate, né? E aqui, ó, vou puxar, vai fazer um nozinho, ó. Isso facilita na hora do arremate. E eu vou fazer o arremate, né? Vou introduzir aqui na agulha de tapeceiro, passar pelos pontos até chegar nesse aqui. Vou dar 2 nozinhos, puxo aqui e colo. Agora, eu vou fazer, né, a nossa carreirinha de fio em canto aqui, ó. Então, eu vou inserir aqui mais no centro. Vou buscar o meu fio em canto e vou fazer os meus pontos baixíssimos. O famoso ponto correntinha. Chegou aqui na emenda, eu pego o ponto da frente agora, ó. A correntinha da frente com a de trás e faço um baixíssimo. E sigo. Sigo fazendo isso por toda a minha volta. Ó, 9 pontos correntinhas. E aqui, ó, na emenda, ponto baixíssimo. Vou fazer o meu e volto com vocês. Finalizei aqui meu último ponto correntinha. Vou cortar o meu fio. Vou puxar, fazer o mesmo arremate que eu fiz na base, ó. Inserir minha agulha. Ó, vou pegar os 2 pontos baixíssimos aqui, ó. E vou formar mais uma correntinha aqui, ó. Agora, eu jogo ele lá pra baixo, dentro do último ponto aqui. E aqui eu vou fazer meu nozinho. Com pinguinho de cola. Fazer meus 2 nozinhos. É exatamente como eu fiz na base, viu? Eu vou fazer só mais nessa carreira, pra não ficar dúvida. E nas próximas, eu não vou fazer mais com os arremates, viu? Eu vou fazer aquele arremate de zigue-zague, ó. Passo por esse, pra baixo. Agora, pra cima, pegando só o fio em canto. E pra baixo de novo. Se quiser fazer por mais pontos, pode, mas pra mim já é o suficiente. Vou pingar a cola aqui bem entre os pontos, ó. Vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa nessa pontinha aqui. Fiz aqui, ó, o meu arremate. E olha como que fica perfeitinho no avesso.
Fica bem bonitinho. Agora eu vou fazer minha próxima carreira. Vou iniciar minha próxima carreira. Agora eu troquei de cor, tô usando verde militar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó. Vou enrolar o meu fio na agulha 2 vezes. Vou pegar aqui, ó, um ponto do verde musgo e outro do encanto. E fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar e fazer um ponto alto aqui, na próxima argolinha. Vou fazer 4 de separação e vou repetir, ó. Um ponto alto, 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6 e um ponto alto. 4 de separação e repete. Nessa carreira serão 6, né, correntinhas dentro do Vzinho e 4 correntinhas de separação. E seguimos. Eu vou fazer o meu e volto para fechar com vocês. Fiz aqui meu último Vzinho, fiz minhas 4 correntinhas e vou fechar aqui na primeira correntinha que fizemos, ó. Vou fazer um baixíssimo. E aqui eu já faço, aqui dentro do V, eu já faço um ponto baixo, uma correntinha. E vou fazer 11 pontos altos. Já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E vou prender no meu quinto ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, na quinta, pegando a correntinha de trás, ó. Não esquece de pegar essas correntinhas junto, tá? Eu esqueci de falar com vocês, mas não esquece de pegar junto, ó. E faz um baixíssimo. E sigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E faço a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 no quinto, pegando a de trás. Pegando essas correntinhas aqui, essas 4 correntinhas que fizemos, ó. Vai ficar tudo junto aqui, ó. E sigo fazendo. Já volto para fazer a nossa próxima carreira. Como são carreiras de repetições, eu já voltei aqui com o meu trabalho um pouco adiantado. Eu fechei a carreira da mesma forma que eu fechei a de baixo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho que vocês vão conseguir. E já vim também com o meu ponto baixíssimo em toda a volta, tá bom? Arrematei da mesma forma, façam dessa forma que eu falei e voltem aqui pra gente dar seguimento à próxima carreira, tá bom? Que eu já vou vir com o verde musgo novamente. Já peguei aqui a minha cor, verde musgo, né? E vou começar a carreira da mesma forma que eu iniciei todas as anteriores, ó. Vou pegar um ponto do verde e um ponto do encanto e vou fazer um ponto alto, ó. Vou fazer aqui, agora eu vou fazer 7 correntinhas, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou laçar o meu fio e fazer um ponto alto aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, porque na anterior a gente fez 4, né? Nessa a gente vai fazer 5 de separação. E vem aqui novamente e faz o Vzinho. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 de separação, um ponto alto. Dessa vez, o nosso Vzinho vai ficar com 7 correntinhas, e de separação aqui vai ter 5 correntinhas, tá bom? Vou seguindo fazendo os meus e volto. Fiz o meu último Vzinho, as minhas 5 correntinhas, e vou fechar na primeira correntinha com um baixíssimo. Vou entrar no meu leque, fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer 14 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 pontos altos e aqui eu vou pular 5 correntinhas e na sexta eu prendo com baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esquece de prender as correntinhas de trás também, viu? Com baixíssimo. E vou repetir aqui meus 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou prender na sexta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou seguir o meu, gente. A carreira toda vai ser assim, com 14 pontos altos dentro do Vzinho e prendendo na sexta correntinha. Vocês vão fechar a carreira da mesma forma que eu fechei as anteriores, tá? E já vai vir com o acabamento em dourado, com os pontos correntinhas em toda a carreira, tá? E eu volto pra dar início ao nosso bico de acabamento. Voltei, ó, com a minha carreira toda finalizada. Finalizei da mesma forma que eu falei com vocês. E agora eu vou iniciar o nosso bico de acabamento, ó. Vou pegar o meu verde militar. E vou começar da mesma forma que eu estou começando em todas as carreiras, ó. E aqui nós temos 14 pontos altos, certo? E a gente vai fazer o seguinte, vai contar 1, 2, 3. No quarto, a gente vai pegar a alcinha de trás, ó, passar e tirar todos, ó. Aqui é meio chatinho esse ponto, mas dá certo. Fazendo um meio ponto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo, mais um ponto alto. Não aperta muito o ponto, viu? Deixa ele um pouquinho mais folgado. Uma correntinha, vou laçar o meu fio 2 vezes e vou fazer um ponto duplo. Uma correntinha, mais um ponto alto duplo. Tirou 2, tirou 2, tirou 3.
uma correntinha, e agora eu volto a fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, o último, um meio ponto alto, ficando assim com 8 pontos. Sem correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou fazer o mesmo no próximo, ó. 1, 2, 3, no quarto, meio ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto, ó. E aqui eu volto a fazer novamente, ó. 1, 2, 3, na quarta, meio ponto alto, 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha, mais um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto, a gente vai descendo, ó, o que a gente fez aqui, a gente faz do outro lado. Uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto. E faz assim a carreira inteira. Pode acontecer desse último ponto alto aqui ficar um pouco aberto, tanto o último quanto o primeiro, ó. Vocês podem fazer assim, desmancha ele e pega as duas correntinhas, ó. Pega essa e a de baixo, que é o dourado, que aí dá mais firmeza na peça. Ó, tá vendo? E faz o mesmo aqui. Pega duas correntinhas de baixo, a de cima e a de baixo. Tá vendo? Que aí vai dar mais firmeza na peça. Fiz meu último ponto meio alto, né? E agora eu vou fechar aqui, ó, bem na cabecinha daquele ponto meio alto que a gente fez, com um ponto baixíssimo. Alongo meu fio, pego nas duas correntinhas seguintes, passo pra trás esse fio. E aqui eu faço uma correntinha, corto o fio e puxo. E aqui eu vou arrematar. Eu dou só 2 nozinhos aqui, ó. Dois nozinhos e deixo aqui, que aí eu vou conduzir o outro fio. O fio dourado vai passar aqui por cima e vai esconder. Depois eu passo cola e corto. Vou dar início, então, à nossa última carreira, que é o bico de acabamento, certo? Aqui, ó, no meu primeiro, vou começar nesse aqui. Pode começar no que você quiser, tá? Aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, que é entre o meio ponto e o ponto alto, na correntinha eu vou pegar, vou buscar o meu fio, entro aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Vou subir mais um ponto baixo, e aqui mesmo eu vou fazer um picô, ó, com 3 correntinhas. 1, 2, 3. E fecho com um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui eu vou subir 3 picôs, assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas, faço um picô. 1, 2, 3, um picô. Mais 1, 2, 3, mais 3 correntinhas e um picô.
Temos aqui 3 picôs, certo? E vamos fechar aqui no mesmo lugar, com o ponto baixo. Ficando assim, ó, tipo uma coroinha. Achei tão lindo. E aqui no próximo ponto, um ponto baixo e já sobe um picô novamente, ó. 3 correntinhas, um picô. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um picô. 1, 2, 3. Aqui no meio, faz um ponto baixo e sobe novamente, ó, começa tudo de novo. Um ponto baixo, mais um ponto baixo com picô. Um ponto baixo. No próximo, os nossos 3 picôs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, se quiser usar uma agulha menor, tipo a 2,5, seria boa também, viu? Creio que daria um acabamento bem bonito. Mas eu tô usando a 2,5 mesmo. E aqui no mesmo lugar, vou prender os nossos 3 picôs. E aqui eu vou descer com o picô. Um ponto baixo. Um picô. E aqui no meio eu vou prender. Será assim na nossa carreira inteira. E olha que lindo que fica. Assim que vocês foram fazendo os picôzinhos, vão puxando levemente assim, ó, de dentro pra fora, porque eles vão se ajeitando, ficando essa coisa linda. Fiz um pouco do meu aqui e voltei pra mostrar pra vocês. Lembra daquela diquinha do último ponto e do primeiro, que eles ficam abertos, ó? Nessa peça aqui eu não me atentei em pegar o ponto de trás, então ele ficou um pouquinho aberto. Então, vocês se atentem a esses detalhes, viu? Parece que está imperceptível, parece que os pontos vão se ajustando depois, sabe? Mas mesmo assim, se quiserem um acabamento melhor, façam como eu falei para fazer, para pegar as 2 correntinhas no último e no primeiro ponto, que vai ficar no acabamento mais bonito. Fiz aqui meu último ponto baixo, né, no meio aqui. Vou cortar o fio. Vou puxar. E vou arrematar. Ó, você introduz a agulha, pula esse primeiro ponto baixo que fizemos, vão lá no ponto baixo do picô, joga lá pra trás e volta aqui, ó, nas 2 correntinhas do ponto baixo que fizemos, ó. Você pode voltar aqui, ó, no ponto baixo, primeiro ponto baixo de novo e jogar lá pra trás, que aí ficará assim. Jogou lá pra trás, eu arremato o meu fio e corto. E aqui tá a peça prontinha. Já vou aproveitar para colocar a minha etiqueta. Vou deixar a indicação de onde eu faço para vocês na descrição, tá? Prontinho, peça etiquetada, toda retinha na mesa. É bom que a gente passe as mãos assim, ó, de dentro pra fora, para que os pontos se ajeitem, tá bom? Eu vou medir aqui com vocês. Ficou com 40, 40,5 certinho. Sobre o peso, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vou tentar colocar a quantidade que eu gastei, mais ou menos, em cada carreira. E o fio encanto eu vou colocar geral, viu? A quantidade que eu gastei em todo o americano. Espero que vocês façam essa peça, divulguem no seu ateliê, né? E que venham muitas, muitas bênçãos
muitas vendas, assim como tem sido canal de bênçãos aqui no meu ateliê, que seja no de vocês também, viu? Se fizerem, me marque lá no Instagram, é Ana Helena Crochê. Eu vou amar saber que vocês fizeram aqui através da aula. Agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram da aula. Peço também que curtem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.